Queria que você se apresentasse para o pessoal que nos acompanha. Antes disso, duas informações. Essa vai ser a live do sotaque. Eu sou paraibano e Sônia é do Rio Grande do Norte, de Natal. Então, vocês imaginam como vai ser um sotaque arrastado essa live aqui Pode crer, maravilhosa. pode crer. E aí André, também... Pode pode falar. falar. Não, não, não. Não, é uma delícia estar aqui com você. Eu lhe acompanho há muito tempo, né? Você, inclusive, foi meu prof lá no curso lá dos implantes hormonais e foi maravilhoso. É muita troca de informação que a gente tem, muito enriquecedor. É, E assim, eu já conheci o seu trabalho e acompanho, sou super fã, acompanho aí suas lives sempre. Para mim é uma grande alegria, uma honra, porque assim, a gente quando admira o trabalho do colega, é gostoso, quando a gente tem identidade, empatia, aí é eu acho que essa verdade. live vai fluir muito. A gente fala o mesmo idioma, né, Sônia? E, Muito e bom. aí você falou do sotaque, é engraçado, porque lá no meu canal do Telegram todo você fala suas ginemusas, né? E eu Uhum. tenho meu bom dia. Aí quer dizer, tem gente do sul, de fora. Doutora, eu adoro quando amanhece o dia que a senhora faz bom dia. É. Então É vai ser a muito live bom, do né? Mas sotaque essa live do mesmo. sotaque é maravilhosa, que nós nordestinos temos uma energia diferente, né, Sônia? Tem, a gente tem uma energia, eu não sei o que é, acho que são assim, sei lá, os cactos, sei lá o que é. Mas é verdade, estou feliz, estou vendo que tem vários outros colegas que já participaram do Ginetalk, doutor Rodrigo Rosa, que falou comigo sobre infertilidade, doutora Bruna Pitaluga, que a gente falou sobre programação gestacional. Mas vamos começar, porque temos muita, mas muita conversa. É um grande tabu, né, Sônia? As mulheres tendem a não falar muito, às vezes elas só se abrem em consultório, não é às vezes uma coisa que é muito bem lidada. As mulheres não conversam com os seus parceiros sobre isso e ficam mais retraídas em relação à libido. E eu sempre brinco também que toda mulher tem uma amiga que tem a libido melhor do que a dela. Na verdade, ela sempre acha que Sim, a libido dela é a pior de todas, porque sempre o tudo jardim do começa. vizinho é mais verde, né? Sempre, sempre, Sempre. sempre. Então, isso é uma coisa bem importante a gente comentar sobre isso. Então, Na medicina integrativa, a gente sempre aborda esse aspecto porque a gente sabe que libido e sexualidade é um fator de qualidade de vida muito com importante, certeza, né? demais. Então, você que é uma pessoa muito polida, educada, eu tenho certeza que seus pacientes não têm o menor Não, constrangimento em falar desse assunto. a gente conversa bastante. E comigo também flui legal, engraçado, que até no Instagram, na live, eu sempre coloco lá o retângulozinho para elas fazerem perguntas. Sim. Mas, nossa, eu me surpreendi, porque foi cada pergunta, assim, que parecia que eu Aham, estava diante delas, é sabe? Tipo verdade. assim, doutora, eu estou num relacionamento há muito tempo, será que é hormonal ou é tédio? Aí eu Aham. comecei a rir, porque tudo isso influencia Sem na dúvida. libido, não é? Quando a gente fala assim, nós médicos, quando a gente lida com a questão da libido, e isso passa no imaginário, eu acho, das pessoas que seguem a gente, dos nossos Uhum. colegas, que existe só o fator hormonal. Mas a gente sabe que Exato. é muito mais amplo do que isso, né? Que a sexualidade feminina, ela é muito complexa, ela tem fases que dependem de... Eu vi até uma postagem que você fez no seu feed, que você fez assim, em 1 minuto, você Aham. falou um monte de coisas É que o que a gente vai influenciam. conversar hoje. Então vai desde a parte de neurotransmissores, de dopamina, de Isso. ocitocina. Aí as pessoas pensam que é só testosterona, mas a testosterona Exato. sozinha não vai fazer nada, né? A questão Exatamente. psicológica, de afinidade com parceiro, de Exatamente. Vou confiança. aproveitar, já que a gente está abordando todos esses temas, eu vou começar aqui pontuando um por um para a gente ir discutindo um pouquinho. Separei Excelente. os principais, eu até fiz exatamente isso. Como eu já sabia que a gente ia falar sobre a libido feminina, eu aproveitei e fiz aquele postzinho falando exatamente sobre as coisas mais comuns que interferem, impactam negativamente na libido feminina. Então, uma das mais comuns, e que a gente vê isso na nossa prática de consultório, são mulheres jovens com alteração da libido. E uma das causas mais comuns que a gente vê, né, Sônia, é a utilização indiscriminada de anticoncepcionais orais, que às vezes não estão tratando nenhuma patologia, então apenas porque a amiga disse que era legal, porque a pele ficava melhorzinha, porque o cabelo cairia menos.
Como é que você tem encarado isso na sua prática de consultório? Você tem muitos pacientes que chegam com isso e como é que você aborda isso na sua clínica? André, é engraçado. Se a gente for abordar a libido por faixa etária, é bem assim. Então, né? Se a gente vê a faixa etária aí dos 30 e poucos anos, 2 fatores aí são principais no que eu vejo no dia a dia. Um é exatamente o anticoncepcional oral, porque você já sabe, mas o pessoal que está seguindo a gente, o anticoncepcional oral joga a testosterona lá para baixo, aumenta uma proteína chamada SHBG, que diminui a fração livre da testosterona. Então, aquela mulher que já está com a testosterona lá embaixo, ela fica com a testosterona livre praticamente zero. Eu brinco com elas, negativo. Exato. Né? Então, esse é um fator que influencia muito. E uma coisa bacana, que aproveitando isso que você comentou dessa parte bioquímica, é lembrar para as pacientes que quando você fala assim, minha testosterona total está normal, isso não quer dizer absolutamente nada. É igual você dizer assim, meu carro hoje de manhã não pegou, mas o problema era a falta de gasolina, era o motor, você não consegue, você precisa identificar o que é que está determinando, porque como Sônia bem mencionou, o que funciona é a testosterona livre, que é a menor fração. É porque se fosse assim, tá alto, tá baixo, seria muito fácil, né? Exato. Mas eu explico muito para eles. É um eixo hormonal, é todo um eixo, são outros hormônios que competem, enfim. Mas o segundo aspecto que eu vejo muito na mulherada de 30 anos, André, é a fadiga. Entendeu? A exaustão mesmo. Um padrão alimentar ruim, um padrão de sono pior ainda. Então, libido é energia. Exato. Se você está cansado, se você está com seu cortisol baixo, você está só exausto mesmo, você não tem, né? Tem pacientes que relatam muito, doutora, olha, eu não sei se a minha libido está baixa, porque eu estou tão cansada, que eu prefiro dormir. Com certeza. Mas a aí, gente às vezes, isso, né? quando o marido vai, aí ela diz, eu pego no tranco. Exato. Entendeu? E isso é bem bacana, viu, Sônia? Porque até a gente comentou lá no curso da Sotopela, onde a gente se conheceu, uma das causas, uma das grandes indicações para reposição de testosterona em mulher, sim, a testosterona não é só um hormônio masculino, é exatamente esse sintoma, o desejo sexual hipoativo, aquela preguiça de começar, mas depois você começa, liga e vai. Então é uma das grandes indicações de fazer reposição de testosterona em mulheres que estão com esse declínio hormonal, se tem esse sintoma. Então, nessa faixa etária, a primeira coisa que eu faço é ver o que é que a paciente está usando. Se tem, como você falou, anticoncepcional, ou se está usando o antidepressivo, que a gente sabe, né? Era o segundo ponto que eu ia acabar de comentar. Mas vai lá, comece, flua. As fluoxetinas, já vi os inibidores de recaptação de serotonina, inibidor da MAO, toda aquela classe que a gente sabe que vai interferir também na libido e muitas vezes até na sensação de orgasmo. Tem mulheres que não conseguem mais nem atingir o orgasmo simplesmente porque estão utilizando essas medicações. E às vezes tem indicação, mas às vezes não tem. Eu mesma, aí você tocou no assunto aí do curso da longevidade feminina, eu abracei isso como uma missão, porque quando eu tinha essa idade, 33 anos mais ou menos, eu passei por tudo isso. Ontem, né? Eu cheguei a usar fluoxetina, eu tinha um hipotiroidismo subclínico, exausta, médica, dando plantão, trabalhando pra caramba, um estresse enorme, filho pequeno, e fui pra fluoxetina e um pouquinho de libido acabou. Eu não conseguia ter orgasmo mesmo, então eu senti tudo isso na pele. Tá? Então o curso, vou só falar um pouquinho aqui que você tocou, por favor. Ele aborda... certo? Todo esse aspecto da saúde feminina, desde esse contexto de estilo de vida saudável, de alimentação, de sono, importância do padrão do sono, André, que as pessoas elas não dão importância. Eu fiz 30 stories sobre isso ontem. Nossa, sobre isso. Nós temos um reloginho biológico aqui dentro do nosso cérebro. E esse relógio biológico, ele tem conexão para fora, com claro, com escuro, com dia, com noite, até mesmo com as estações do ano, porque isso fez a gente evoluir como ser humano.
não é? O homem se preparar Exato. para a escuridão, o homem se preparar para o inverno. Então, nós temos esse relógio, ele se comunica com as nossas células e eles que vão dar o start para os hormônios. Exatamente. Então, se você vai dormir 1, 2 horas da manhã, aí você vai acordar às 10, ou você tem uma noite péssima, você não vai conseguir produzir um hormônio legal. Você vai até estar jovem, tá tudo bem com você, mas não vai. Com certeza. Achei maravilhoso que você comentou isso, porque exatamente ontem eu fiz uma enquetezinha de várias histórias perguntando nos stories como é que era o padrão de sono. Por quê? As pessoas às vezes confundem muito. Eu sempre bato, acho que eu sou até repetitivo nas minhas lives, porque eu acho que sono comanda tanto, né? A melatonina é esse grande hormônio que a gente tem e as pessoas negligenciam ele e acham que é só um hormônio do sono. Mas falar que não é só a quantidade de horas dormidas, porque as pessoas dizem muito, mas eu durmo 8 horas por dia. Mas se você dorme das 2 da manhã às 10, está péssimo, porque a produção hormonal ela requer um intervalo adequado, não apenas o número de horas dormidas. Então a gente sempre bate na tecla. Você precisa estar na primeira hora de sono profundo por volta das 11h30 à meia-noite, para que você possa ter as suas produções de testosterona, de GH, de cortisol, de reparo tissular, para que você possa amanhecer com disposição e energia. E um grande objetivo, eu sempre pergunto para as minhas pacientes, porque às vezes a pessoa diz assim, dormi 10 horas, e eu digo, você acordou cansada ou acordou descansada e disposta? Exausta, tô morta. Né? E a gente sabe que isso tem uma influência grande com relação ao ambiente que você vive, se você está usando os gadgets, usa celular na cama até meia-noite, os LEDs da televisão, então você não cria esse ambiente para que você tenha exatamente isso que você falou, essa comunicação de que é noite, porque não adianta ser meia-noite e você tá com o quarto com luz acesa, celular de luz branca e todos os LEDs do quarto acontecendo e dando a percepção para a retina de que tem luz e de que é dia. E a pior coisa, às vezes, quando a pessoa acorda no meio da noite, que vai ao banheiro, eu digo muito às minhas pacientes, você não já sabe? Vai tateando, entendeu? Eu não acendo nada de luz, eu vou tateando e chego lá. Mas se tem algum idoso, eu digo, deixa um abajurzinho com a luz baixinha. Exato. E aí o que acontece? Muitas pessoas, quando perdem o sono, vão correr para onde? Para o celular. A primeira coisa que elas vão fazer. E nós não temos reserva de melatonina. A nossa melatonina é produzida na hora, pelo tempo da escuridão. Por isso que a gente está conectado com o meio ambiente. Escureceu, o organismo libera melatonina. Quando libera a melatonina, aí o cortisol cai. Não é isso, André? Perfeito, aí a gente vai aumentar a GH, vai aumentar a leptina, que é o hormônio da saciedade. É por isso que a gente não ataca a geladeira à noite. Se está atacando a geladeira à noite é porque está com o relógio biológico desregulado. É igual aquela mania de dizer assim, mas eu sou uma pessoa noturna. Não, gente, ninguém é noturno. Isso é uma desregulação do ciclo circadiano. Não existe. Mas eu rendo melhor à noite. Eu sou bem melhor à noite. Não, meu anjo, não é. A noite é feita para dormir. E não é à toa que as profissões que trabalham à noite, nós, inclusive, quando temos uma vida de plantão, né? A gente vive menos, adoece mais, isso é fato. O maior fator estressor é a privação de sono. Eu acho que a primeira coisa, então, aí, mulherada dos 30 anos, né, até os 40, que está aí no anticoncepcional, rever, né, André? O anticoncepcional é uma outra forma de contracepção. Respeitar o sono, então, dormir pelo menos umas 10 da noite, acordar cedo. Eu digo muito, olha, pessoas de alto, eu aprendi isso com um amigo lá de Fortaleza. Ele diz assim, pessoas de alta performance se preparam para dormir. É verdade. Elas não esperam o sono chegar. Então, você tem que ter a rotina, porque todo o nosso corpo ele é cíclico, ele tem frequência. A gente tem uma frequência cardíaca. Se você fizer um exame de polissonografia, você vai ter as ondas cerebrais, você vai ter a frequência respiratória. Exato. Tudo está no comando daqui, que eu digo que é o general e o coronel, que tem um relógio biológico, é tudo natureza, gente. Exato. Nós somos animais, a gente não é máquina. A gente não é o celular que liga e desliga a hora que a gente quer, né, André? Perfeito, Sônia. E coisas engraçadas em relação, aproveitando esse tema de sono, que dava para a gente fazer uma live só de sono. Só sobre sono. É uma coisa absurda, mas esses dias eu também comentei a grande importância disso, porque tem muitas mulheres jovens que não conseguem engravidar. E nós sabemos que uma das grandes causas de infertilidade chama-se estresse oxidativo. Sim. E a melatonina
ele é o grande antioxidante do nosso organismo. Eu fiz uma perguntinha no Stories hoje, dizendo assim, quantas de vocês sabiam que durante o período da ovulação, ou seja, o período que tem mais produção de radical livre no ovário, a produção de melatonina do ovário é maior do que a produção da pineal? Olha Ninguém. A só. resposta foi nada, é de 2 a 3 vezes mais. A melatonina ela é tão importante para a fertilidade que o ovário é um dos órgãos extra-hipotálamo que produz melatonina. E a produção de melatonina é para uso autócrino, é só para conter o estresse oxidativo do ovário. E o ovário tem receptor de melatonina 1 e 2. Então, é fundamental. Você não tem como pensar em fertilidade sem pensar em sono de qualidade. Então, por vezes, as pacientes precisam de reposição de melatonina, porque a produção de melatonina do organismo é 0,1 miligrama por noite para controlar sono e radical livre. Então, se você leva um estilo de vida completamente estressor, você produz muito radical livre, você depende e necessita de uma quantidade maior de antioxidantes para balancear isso. A melatonina é um potente antioxidante, né? As pessoas às vezes negligenciam. E aí eu já vou puxar aí para a questão da alimentação, né, André? Porque se você Demais. também não tiver triptofano, que é precursor de melatonina, você não vai formar melatonina, gente. E Exato. outro órgão que é um grande produtor de melatonina é o intestino. Então, vocês veem como está tudo interrelacionado. E uma coisa que eu digo muito aos meus pacientes, não jantem tarde. Eu Perfeito. coloquei até um desafio. Vamos jantar no máximo até às 19 horas. Exato. Porque imagina, você vai, ainda mais se você faz um jantar mesmo, que você come carne, ou come frango, ou alguma proteína animal, que a digestão é muito lenta, vai levar para ter um esvaziamento gástrico umas 3 ou 4 horas, você não Exato. vai conseguir ter uma boa noite de sono. Os aminoácidos aí de cadeia ramificada, Indicada. vai competir com o transportador do triptofano e não vai deixar o triptofano chegar na barreira hematoencefálica para produzir Exato. melatonina. Então, é tudo integrado mesmo. É jantarzinho, é igual como já diziam os nossos avós. Não é tomar um café De rei. de rei, almoço de príncipe e o jantar de mendigo, mas um jantarzinho leve, gostoso, com legumes, com Exato. azeite, uma proteínazinha de fácil digestão, um peixinho e Perfeito. cedo. Que as pessoas, eu vejo assim, mais agora com essa quarentena, todo mundo ficou meio maluco, né? Eu não sei Verdade. você aqui, mas aqui eu estou agora colocando todos os meus pacientes nos eixos de novo, porque essa é uma realidade que a gente vai ter que aprender a conviver. Exato. É o novo normal. É o novo normal. Então, no início, até eu mesmo, porque eu deixei a rotina da academia. Então, aí eu tive muita dificuldade em manter meu treino, meu Com sono ficou. certeza. Acho que aconteceu com todo mundo isso. Claro. Aí depois você começa a analisar as coisas. Bom, isso eu vou ter que conviver com isso. Qual a melhor forma de eu conviver com isso? Né? O que é que eu vou ter que fazer? Exato. Então, uma das principais é a gestão das emoções, pois você vai com cortisol e sem energia, com sono atrapalhado, não dá certo. Então, as pessoas ficam vendo séries até tarde, assistindo televisão no celular e vão jantar, às vezes, 11 horas da noite. Como que a pessoa vai conseguir dormir bem? Me Não, não fala. dá. Vai Lembra produzir que melatonina, vai ter e libido. exato. E outra coisa também, aproveitando esse gancho para a gente depois voltar, que a gente falou, e engraçado, você foi exatamente na minha sequência do meu mind map, porque a gente Olha ia aí, tá falar, vendo? estamos na sequência Isso sem é combinar. sintonia, meu filho. Exatamente. Aí eu ia aproveitar e falar disso também. Você falou de assistir televisão à noite, outra coisa. Lembrar que eu vivo forçando a teoria dos 3 Cs que eu lancei para esse período de quarentena, que é o consumo consciente de conteúdo. Por quê? Se você fica nessa loucura de procurar só informações ruins sobre o Covid no mundo antes de dormir, você gera um estresse, dá pico de cortisol e bloqueia a sua produção de melatonina. Aí seu libido acabou. Então, entra de novo todo esse contexto. Eu tinha aqui deixado, a gente falou dos anticoncepcionais, falamos do hipotireoidismo, que você falou que era uma coisa sua, da insônia. Os antidepressivos, só aproveitar para reforçar um pouquinho. A gente sabe que muitas pessoas elas tendem
a se automedicar, né, Sônia? Aham. E como você comentou, quando você está usando um antidepressivo, geralmente você está utilizando os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, uma classe de medicamentos que só diminui o consumo no cérebro. Não é que ele aumenta a Uhum. produção, ele diminui o gasto. E Uhum. tem um grande problema, quando você consome esse tipo, utiliza, na verdade, esse tipo de medicação, você determina uma alteração na sensibilidade de receptores que, como Sônia falou, de hormônios extremamente importantes para a libido, como dopamina e como Uhum. noradrenalina, né? Aquela Uhum. paixão e o desejo sexual está muito ligado à dopamina. Então, se você tem uma alteração desse equilíbrio dopamina, serotonina por uso dessas medicações, a sua libido cai e aquela paixão pelo o ato sexual diminui. E também pela a parte de excitação que a noradrenalina está, aquela atenção ao que você está fazendo, Uhum. atenção plena. Então, bem importante a gente relembrar que, claro, não estou dizendo que não é para utilizar. Se for prescrito por um profissional que está te acompanhando Lógico. por um Indicação. tempo certo, deve ser Custo-benefício. sim ser utilizado, mas não utilizar porque eu fico brincando. Não, depressão não é uma doença crônica. Não existe uma depressão que você começou dos 10 e você vai usar até os 70 Aham. anos. Né? Você tem que ter pontualmente uma avaliação adequada e uma reavaliação constante da necessidade de fármacos, porque nosso corpo foi feito para trabalhar sem medicação. Sem Né? medicação. E outra Isso é coisa um que grande esses detalhe. inibidores fazem é aumento da prolactina com muita frequência. Aí piora mais Você vai na ainda, sequência né? todinha, a prolactina acaba com a libido. É o próximo tópico. Aí da vagina fica seca, o ato sexual fica desagradável, fica ruim. E outra Exato. coisa, André, você que mexe muito com síndrome de ovário policístico e tudo, eu vi muita ação da insulina também interferindo. O Exato. que é que você já viu aí a respeito disso? É uma grande coisa que pega muita gente boa. Até comentei com uma paciente hoje que eu atendi de SOP. As pacientes que têm síndrome dos ovários policísticos, geralmente você tem uma hiperprodução da testosterona, né? Porque a insulina ela atua aumentando no hipotálamo a pulsatilidade do hormônio chamado GNRH. Isso é um pouco técnico, tá? Mas vocês já vão entender. Isso aumenta um outro hormônio chamado LH, e o LH age na parte de fora do ovário, convertendo o colesterol em testosterona. De forma resumida, pacientes que têm insulina alta, no geral, têm hiperandrogenismo, tem uma produção aumentada dos hormônios masculinos, testosterona e androstenediona. Mas qual é a grande sacada que pega muita gente boa? Os hormônios, eles são apenas mensageiros celulares. O que é que acontece nas pacientes com SOP? Essas pacientes, apesar de terem testosterona elevada, a testosterona ele é um mensageiro celular. O hormônio não faz nada a não ser carrear uma mensagem. Então, Aham. sempre faço essa analogia. Imagina que a testosterona é uma chave, você precisa da fechadura para acoplar e essa chave fazer a função dela de abrir. Então, fazendo essa analogia, o que é que acontece? A resistência insulínica, ela determina uma alteração na capacidade do receptor androgênico de reconhecer a testosterona. Então Então não adianta olhar. você tem uma testosterona elevada, mas que não te traz efeitos para a libido, porque o receptor hormonal ele não tem uma função adequada. Ele chama nos Estados Unidos de abnormal androgen receptor. Então, existe realmente esse funcionamento alterado, porque a fosforilação para que esse hormônio haja no receptor, ela é alterada pela resistência insulínica. Muito bom você ter tocado nisso. Impressionante. Pois É, é. é fantástico. E lembrar que não só em SOP, qualquer condição associada à insulina, como Insulina. obesidade, síndrome metabólicas, sobrepeso, tem várias outras condições que também têm esse perfil de resposta hormonal. Então, E pode pode falar. falar. Não, aí a gente tá na faixa etária aí dos 35, aí a gente vai subir aí um pouquinho. Não sei como é que você fez seu mapa mental, imaginei assim. Vamos indo Mas que aí tá você vai me maravilhoso. interrompendo, que você via alguma Tá coisa legal, maravilhoso. você me interrompe. Então, o que é que a mulherada aí que chega aí aos 40, aí já uma queda mesmo na produção em geral da testosterona, que fica a metade dos níveis já de 20. Exato.
né? E aí é que aí começa a ter mais ainda o distúrbio do desejo sexual hipoativo, o transtorno do Isso. desejo sexual hipoativo. E que passa batido, muito subdiagnosticado, é diagnosticado como depressão, porque a mulher fica sem ânimo, ela fica insegura, ela até a postura dela fica para baixo, há uma baixa autoestima Era o significativa, próximo. né? Sem contar a parte muscular e a sensibilidade mamilar, a sensibilidade clitoriana. E aí, quando vai para o antidepressivo, o que acontece? Piora tudo. Porque, na Exatamente. verdade, ela não precisava de serotonina aí. O que ela está precisando aí é simplesmente de testosterona. Exato. E, André, existe, você sabe, quando a gente fala de hormônio, existe um tabu muito grande, né? Porque o que acontece? Como existe a indicação de hormônio para estética, como existe Uhum. hormônios que são utilizados com a função única de anabolismo, que são hormônios mais com estrutura molecular, que não são os hormônios que a gente usa comumente para tratamentos fisiológicos de Isso. Para disfunções, reposições hormonais, né? para reposições hormonais com indicação de saúde, bem-estar. Então, é aquela polêmica imensa em torno da testosterona. Exato. Eu sou usuária de testosterona há anos, porque desde aquela época a minha testosterona era lá embaixo. Então, é um hormônio que fez a diferença, fez grande diferença na minha vida, na minha qualidade de vida. Eu Sem vejo nas minhas dúvida. pacientes, resgata casamentos, sabe? Aquele casamento que está morno, a mulher cria ânimo, o marido se empolga de novo. E, assim, a testosterona, ela tem ação em neurotransmissores, ela não tem Uhum. ação só na resposta sexual puramente de estimular o desejo, a excitação, mas Exato. ela melhora neurotransmissores que vão diminuir a ansiedade, que vão melhorar o ânimo, o estado de humor, vai ficar mais feliz. Então, não estou fazendo apologia à testosterona, Claro, não, tem que ser muito né? bem individualizado, né, Sônia? Isso Isso, é bem importante. Lembra que isso. nenhuma live, nem nenhum post, nem nenhum stories vai substituir uma individualização de uma consulta médica direcionada para o Com seu caso individual, certeza. né? Isso é muito importante. O nosso grande objetivo aqui é tentar disseminar Informar. conteúdo e informação para que vocês Isso. procurem os profissionais que já fazem o acompanhamento de vocês e discutam, porque o grande objetivo é que a gente consiga que vocês tenham poder de barganha, porque o que é que eu vejo muito nas minhas pacientes? Eu recebo muita paciente do consultório diz assim, doutor, eu sempre tive a libido baixa, eu sempre reclamei, sempre disseram que é normal, que libido alta é para homem, isso é coisa de homem, não é coisa de Olha mulher. só, que Então, isso? eu escuto isso o tempo inteiro. Então, isso esse conceito de normalidade, que a mulher ser frígida é normal, que a mulher não ter desejo sexual é normal, que a mulher não ter orgasmo é normal, isso gera nas mulheres uma concepção de que realmente é normal, porque ela vai 1, 2, 3, 4, 10 médicos, todos dizem, querida, é normal. E não é normal. Normal é você estar bem. Agora, se você está confortável com a libido que você está, tudo bem, isso para você é Aham, normal. Né? Isso para aham. você é normal, É mas triste tem. mesmo a Vitória falando. É a treva de la treva, uma coisa dessa. Mas se é uma coisa que está impactando negativamente sua qualidade de vida, você precisa buscar alguém que te ajude a tratar. Eu estava comentando hoje, não tem nada a ver com o assunto, mas eu estava comentando uma paciente que tem endometriose, que eu atendi hoje por telemedicina. Ela disse, doutor, mas desde os 12 anos sempre me disseram que sentir cólicas, de deixar de ir para a É escola, de normal. desmaiar, é normal, mulher foi feita para sentir dor. Eu disse, gente, como é que São alguém diz as isso? crenças como. É normal ser saudável, é normal não sentir nada de ruim, é normal coisas boas acontecerem na nossa vida. É Então, verdade. então isso é uma coisa importante. Você falou de uma fase muito importante da vida da mulher, que é o climatério. O climatério é essa fase de transição do período reprodutivo para o não reprodutivo, que às vezes muitas mulheres acham que isso é menopausa. Menopausa é só o nome do último dia que você menstruou. Climatério é que é essa fase de alterações hormonais, declínios hormonais que vão deixando a mulher com alterações de qualidade de vida e com capacidade cada vez menor de fertilidade. E aí, Uhum. como Sônia bem falou, neste momento é que as intervenções de reposição hormonal, elas passam a ser muito bem indicadas, mas claro que se a paciente tiver uma alteração muito mais jovem, não é porque ela tem 20 anos que ela não vai poder fazer uma reposição hormonal caso ela tenha necessidade.
Porque, por exemplo, nascem bebês com hipotireoidismo congênito e tem que repor na maternidade antes de sair da alta. Então, os hormônios eles precisam estar em equilíbrio, independente da sua idade. Eles têm que ter níveis ótimos para a sua faixa etária. Né? Isso é uma coisa importante que tem muito tabu em relação à reposição hormonal entre colegas nossos mesmo, né, Sônia? Claro que a gente não está fazendo apologia ao uso indiscriminado sobre hipótese nenhuma. A gente tem que ter muita parcimônia em relação a isso e como eu sempre digo, tem 3 tipos de profissionais que trabalham com hormônio. Os que não entendem nada e criticam para todo mundo, acham que ninguém deve utilizar. Os que estudam muito pouco e acham que todo mundo precisa repor todos os hormônios do mundo. E os que se dedicam a estudar a reposição hormonal e criteriosamente escolhe quem precisa ou quem não precisa utilizar, por quanto tempo precisa e qual a melhor dose. Isso é bem importante a gente frisar sempre. E os hormônios tireoidianos, eles têm um papel muito importante porque eles são agonistas. Eles são agonistas dos hormônios sexuais. Inclusive, até na puberdade, se você tiver seu ovário, testículo liberando testosterona, estradiol, progesterona, mas se você tiver um hipo, você não faz um desenvolvimento sexual adequado. Você só é uma orquestra. É muito lindo, né, André? É perfeito de hormônio, assim, né? É uma orquestra, tem que estar os instrumentos todos afinadinhos. Se tiver um assim, a música não vai sair legal. Então, eu, às vezes, até na mulher, quando ela está em climatério, quando ela está em menopausa propriamente dita, se os hormônios tireoidianos eles não tiverem legais, eu tenho muita dificuldade até em ajustar os hormônios, o estradiol, para o controle dos fogachos, dos sintomas e de toda a prevenção que a gente tem que fazer com osteopenia, né? com todo aquele mundaréu de mazelas que acontecem na menopausa. Então, os hormônios tireoidianos, eu digo muito assim, eles estão na base da pirâmide. E não são só os hormônios. Às vezes a gente vê um TSH muito bom, mas não está convertendo para T3, porque está faltando um selêniozinho, um zinco. Exato. Né? Que eu até comentei aí nesse post dizendo assim, lembre-se que deficiência de vitaminas e minerais atrapalha a libido. É exatamente isso que a Sônia acabou de explicar. Tá? Então, isso é importante vocês verem quando vocês forem analisar o eixo da tireoide, ver não só o TSH, o T4 livre, mas ver o T3 reverso, ver os anticorpos. Exatamente. E aí uma coisa que eu vejo demais na tireoidite, que é muito comum a tireoidite de Hashimoto, principalmente nessa faixa etária aí de climatério e menopausa. É incrível, a estatística realmente é bem elevada. Aumenta bastante. E isso não tem quem tire da minha cabeça pelos artigos que eu já vi, que eu já estudei, que tem uma relação muitíssimo estreita com o intestino. Total. Não é? Com glúten. Né? Com os laticínios, o açúcar, principalmente o glúten. Porque o intestino é um órgão imunológico. 80% dos anticorpos são produzidos lá. E aí você rompe essa barreira intestinal, que é o que a gente chama de leaky gut, você vai entrar embaixo do intestino, na submucosa, restos de bactérias, partículas de alimentos que não eram para entrar, e o organismo ele vai se defender. Como as bactérias, essas paredes, têm uma similaridade muito grande com as nossas células, vai dar como é que se diz? Um gol contra. Você vai produzir um anticorpo que vai terminar agindo contra as suas células e um dos órgãos-alvos principais é a tireoide. Né? Você sabe que o glúten, né, a gliadina do glúten, ela tem uma sequência de proteínas semelhante à peroxidase da tireoide. Então, sempre que você tem essa produção para antigliadina, você tem um anti-TPO. Eu tenho pacientes que têm anti-TPO de 3.000 e com exclusão de glúten isso normalizou, sem usar hormônio tireoidiano. Só por essa sinalização alimentar, né, dessa similaridade. Porque lembra que o corpo da gente, as proteínas, elas são iguais. Então, mesma sequência lá daquela biologia que vocês lembram, das bases
A TGC, que a gente viu lá na biologia do terceiro ano científico, aquelas codificações elas vão determinar sequências de proteínas bem semelhantes. Então, às vezes, você tem um colágeno que é semelhante. Por isso que as doenças autoimunes elas acontecem aos pares, aos trios, em grupo por similaridade, né, Isso. estrutural. Você Isso é tem uma importante. tireoidite, de repente você tem uma artrite reumatoide junto, você A tem um psoríase. vitiligo, a psoríase. Isso, Isso é incrível. E é olha, esse maravilhoso, né? caso que você falou, eu já sei se meu paciente está furando a dieta ou não, pelos autoanticorpos. Eu já coloco para ele. Eu digo, Eu olha, também. deu X, daqui a 4 meses a gente vai ver. Eu garanto como vai baixar. E é Exato. dito e feito. E termina a gente tendo que ajustar o hormônio da tireoide para menos, porque quanto melhor seu estilo de vida, Exato. menos coisa você precisa. Exato. Né? Eu sempre digo. Uma Pode coisa falar, que eu Sônia. queria abordar aqui também, André, é porque as pessoas acham que é só testosterona, né? Mas, Exato. gente, a testosterona, ela age em agonismo, ela age juntinho com o estradiol. Então, é por isso que muitas vezes a mulher na menopausa, ela tem até uma produção boa de testosterona pela suprarrenal, ou por causa do próprio ovário, que a última camadinha a atrofiar é a que produz testosterona. Isso. Mas como ela está em baixa de estradiol, não tem libido. Quando você Exato. começa a fazer reposição hormonal, acende a chama. Melhora, exatamente. Melhora. E sem falar que nessa, passando para essa faixa etária da mulher depois da menopausa, né? Alguém perguntou aí qual é a idade da menopausa. A idade média no Brasil, segundo as estatísticas atuais, é 48 anos e meio. Mas isso pode variar. Tem paciente que vai até 55, tem pacientes que vão mais jovens. Menopausa precoce é quando acontece antes dos 40 anos. Hoje mesmo fiz reposição hormonal de uma colega médica nossa, também da nossa área, com menopausa aos 42 anos. Coloquei os nossos implantes hormonais para ela de estradiol e testosterona. Espero que ela já melhore bem. E uma coisa interessante, além da libido ter esse efeito central, a gente sabe que na menopausa, como a Sônia bem falou, a deficiência de estradiol, que é o hormônio produzido pelo ovário, ela é extremamente responsável pela lubrificação vaginal. Então, imagine você ter uma relação sexual com uma vagina completamente seca. Isso é péssimo. Então, se você não tem lubrificação, não tem um estímulo sexual, às vezes cria um ciclo vicioso, que eu ia até comentar daqui a pouquinho, que é uma coisa que também acontece na endometriose. Para a mulher da menopausa, o ciclo vicioso é a vagina ressecada vai causar desconforto. Esse desconforto já dá uma baixada na libido. Porque ela vai pensar que ela pode sentir dor pelo ressecamento e ela diz, é o famoso fear avoidance cycle. Você tem medo, você evita. Você evita, você tem medo. E aí isso termina gerando esse ciclo vicioso. E aí você chega num colega, o colega diz, mas é normal, na menopausa não precisa repor hormônio, a vagina realmente faz parte, ela tem que ficar seca, os hormônios caem mesmo. Como assim, gente? Agora a expectativa de vida da mulher perde 90 anos, você vai deixar Você vai metade passar da mais da vida metade dela... da sua vida sofrendo, penando. Não, é um absurdo, né? Assim, eu não consigo ver, eu sempre digo, eu não, você assistiu minha aula de menopausa, eu não consigo ver menopausa sem reposição hormonal. Para mim, é uma coisa indissociável. É como você ir para a praia e não ver o mar. É igual. Para mim, não funciona. Dói no nosso coração, né, não, André? Dói. Quando você vê que tem uma mulher que ela tem condição de fazer e não faz porque a vizinha colocou medo, ou porque até um outro profissional de saúde, vai dar câncer, vai não sei o quê. Nossa, eu morro de pena. Eu tenho muita pena mesmo. Com certeza. E graças a Deus, os estudos têm mostrado e quebrado cada vez mais esses tabus. O perfil hormonal utilizado, não estão se usando tantos hormônios sintéticos com estrutura molecular completamente diferente da que é produzido pelo ovário. Então, isso tudo precisa ser muito bem avaliado, porque a gente sempre comenta, né? Os trabalhos que criaram essa cancerofobia da reposição hormonal com câncer de mama na mulher na menopausa era estrógeno equino conjugado, era urina de égua transformada em comprimido, pelo amor de Deus, e né? mesmo assim ainda era melhor do que quem não fazia, viu, André? Para a qualidade de vida era sim, com não certeza. Porque aí o vilão maior foi o danado do acetato de medroxiprogesterona. Exatamente. E aí esse aí nem era do reino nem animal, esse aí era pura química. Pura química errada. Pura química errada. Exatamente. E aí é esse o tabu que eu acho que fica, porque colocam todos num saco só, como se fosse tudo a mesma coisa. E aí uma coisa que me intriga muito, sabe o que é?
Anticoncepcional, ninguém fala nada. Todo mundo prescreve anticoncepcional à torta direita. As pacientes vão lá na farmácia, não precisa nem de receita médica, compram o anticoncepcional que quer e tá tudo bem. Mas, de repente, quando a mulher mais precisa do hormônio, ela não consegue. Perfeito, Sônia. Eu falei disso no live que eu fiz com o Ítalo, Rachid, dizendo exatamente isso. Para mim, não entendo. Porque se você olhar a bula, é exatamente igual. É atinil e estradiol com progestogênio. É exatamente a mesma composição. Só que a dose é um pouquinho diferente, exatamente. Aí você tem no Brasil um critério imenso. Qualquer pessoa vai lá e usa qualquer anticoncepcional pela cor da caixa, pelo preço, pelo aplicativo que tem, pelo brinde que vem no pacotinho. E aí você não tem esse mesmo critério quando você envelhece, né? Isso é exatamente o que alguém comentou aqui. É a pior doença do mundo, que chama-se ignorância. Ignorância no sentido de falta de conhecimento. A falta de conhecimento realmente é um fator limitante para a qualidade de vida das pessoas hoje, né? Isso é bem, bem importante. Sônia, uma outra coisa que eu queria comentar, a gente falou aqui, recapitulando, a gente falou dos anticoncepcionais, dos antidepressivos, do hipotireoidismo, da qualidade do sono, de questões emocionais como depressão e ansiedade, de baixa autoestima, né, a gente comentou também, de menopausa, e também a gente vale a pena comentar aqui de duas outras situações que são fisiológicas a ver uma baixa hormonal, que é imediatamente após o parto e mulheres que estão em aleitamento materno. Então é importante porque às vezes chega paciente e diz assim, doutor, mas agora, depois que eu engravidei, a vida está péssima. Calma que a gente está diante de uma situação de declínio hormonal. Você estava numa gestação que tinha uma placenta com uma produção hormonal imensa e trocas e uma demanda metabólica imensa. E aí, depois que aquele órgãozinho maravilhoso chamado placenta foi cortado e saiu do seu corpo, existe uma queda abrupta dos seus hormônios. Então, os seus hormônios que estavam na nuvem, eles caem e vão chegar ali perto do inferno, transitoriamente. Então, e aí um monte de prolactina, né? Exato. E essa sensação de que, estou com a vagina ressecada, estou sem desejo sexual, estou sem muito prazer na relação, é completamente normal. Nesta situação, sim, faz parte da alteração fisiológica da conformação hormonal desta fase da vida da mulher. E mais importante, neste momento, as intervenções de reposição hormonal não podem ser feitas, porque na grande maioria das vezes a mulher vai estar amamentando e os hormônios esteroides, com exceção da progesterona, eles passam pelo leite. E isso pode alterar os hormônios que o seu bebê está recebendo pelo seu leite. Então, nessa situação, é sim fisiológico. Se alguém te disser que é normal ter libido no pós-parto baixa ou enquanto está amamentando, sim, é normal e isso vai ser restabelecido tão logo a produção hormonal volte e você para de amamentar, porque como a Sônia bem comentou no começo, a prolactina, que é um grande hormônio para a produção e ejeção do leite, junto com a ocitocina, eles vão estar em níveis aumentados durante esse processo de aleitamento. E quando você tem um hormônio da hipófise muito elevado, os demais hormônios dessa mesma região caem. Então o FSH e o LH, que vão produzir estradiol e progesterona no ovário, vão estar paralelamente baixos nessa situação. Então, isso é fisiológico. Você falou aí da ocitocina. Eu tenho uma casuística muito boa com ocitocina para libido, André. Muita. Para anorgasmia é fantástico. Nossa, né? É muito bom. E até mulheres assim que tiveram câncer de mama, que não podem fazer reposição com esteroide, eu uso muito a ocitocina e os resultados são muito bons. Eu li alguns trabalhos bem interessantes da ocitocina, porque a ocitocina ela trabalha o perfil sócio, né? O sócio psicológico de interação da mulher, social. De interação social, e ela fideliza mais o casal. Eu vi um trabalho com ratazanas, olha só, 2 grupos de ratazanas, uma promíscua e uma monogâmica. Então, quando os cientistas aplicaram a ocitocina nas ratazanas promíscuas, elas passavam a ter o mesmo comportamento
das monogâmicas. Olha que bacana. Aí, E a aí gente até até iria achar que era o contrário, né? Que as mulheres que não são monogâmicas é que tem a situação lá em cima. Pois é, não, mas aí, e aí para o homem também é legal isso, né? Também a Aham. ocitocina pode ser utilizada no homem e eles mostram que os casais eles ficam mais cooperativos. Um Uhum. fica mais empático com a dor do outro, um ajuda mais o outro e sem contar também com a parte sexual, porque a ocitocina também melhora a lubrificação, Exato. melhora o turgor da vagina, é uma boa alternativa também no arsenal que a gente dispõe, que é Sim, para as pessoas verem como tem um leque de coisas para se com fazer quando se tem certeza. baixo libido, que é muito importante procurar ajuda, que o Claro. sexo é um parâmetro de qualidade de vida muito, muito importante. Uma outra coisa aqui que eu queria conversar, que uma das minhas seguidoras perguntou, disse assim, doutora, eu gosto do meu marido e tal, mas eu sinto muito prazer na masturbação. O que Uhum. que acontece? Muitas vezes a mulher, por causa do tabu, por causa da educação mais repressora, Sexual. sexual, não conhece o seu próprio corpo, não se toca, não sabe as áreas erógenas que lhe dá prazer. Então é muito Verdade. importante para a mulher que está passando por um momento desse, de se autoconhecer. Coloca o espelhinho, vai ver lá onde é o clitóris, se toca, entendeu? Porque é difícil, o parceiro não vai adivinhar qual é o local que vai lhe dar mais prazer Sim, ou não. Então você vai conduzindo ele e aí vai dando tudo certo, né? Porque isso tem que com a gente tem que certeza. tocar nesse assunto, Sem André, sombra de porque isso dúvida. é muito Isso importante, faz parte né? da libido, né, Sônia? Isso é bem importante, que esse autoconhecimento é o empoderamento pelo conhecimento, né? E o autoconhecimento faz parte desse conhecimento também. E aí, às vezes, elas perguntam assim, mas por que que eu tenho mais prazer me masturbando? Porque ali você está comandando. Você Exato. está estimulando as áreas que você já sabe que Que vão lhe lhe dão dar prazer. prazer, né? Exatamente. Então, Perfeito. Outras situações, Sônia, que também estão muito relacionadas com baixa libido, que vale a pena a gente comentar, que eu atendi recentemente também, são mulheres que sofreram abuso sexual, ai, né? tocou no X da Infelizmente, questão. é um tema difícil e às vezes foi um abuso sexual que aconteceu lá na infância e isso deixou aquela coisa na memória e a mulher tem uma relação muito ruim com a parte sexual. Então, é extremamente importante, dentro desse contexto, quando a gente está diante de uma paciente que tem redução da libido, a gente tem que afastar todas as condições. Afastar tudo isso que a gente comentou, fatores externos que a paciente pode estar de medicamentos que estão interferindo, condições psicológicas, porque muitas vezes a gente também vai precisar de um apoio de um terapeuta, de uma Com certeza. psicanálise, para ajudar a mulher a entender melhor, saber se teve algum trauma que deixou um resquício do comportamento sexual dela dos dias atuais. Por quê? Tem muitas pacientes que apresentam, por conta desses traumas sexuais que aconteceram, relacionamento, até, e tem uma coisa interessante, às vezes não só o abuso sexual, mas relacionamentos abusivos, em que foi Uhum, tentado, queria que a mulher tivesse tal tipo de uhum, prática sexual que para ela não dava prazer. Então, tem uhum. todo esse contexto que eu pego muito, uma outra situação que está muito relacionada com a redução da libido, são mulheres que têm vaginismo sexual, aquelas Uhum. contrações involuntárias da vagina, que isso está muito ligado a esse passado traumático em relação aos relacionamentos sexuais. Então, eu gostei porque Kátia, não sei se Kátia ainda Pois está por é. aqui, mas esse controle, o pompoarismo é uma coisa que ajuda muito para essas mulheres que têm alteração de vaginismo e que também é uma outra prática interessante que atua no autoconhecimento e melhorando a vascularização pélvica, melhorando o trofismo daquela região. Então, o pompoarismo também é uma ótima opção como estratégia para melhorar a libido das mulheres. É. Você vê que tudo, quanto mais assim, integrado, quando é algo que não é pontual, não é a falta de um hormônio específico, é um contexto. Então, Exato. aí caberia aí, nesse caso que você falou, um acompanhamento com psicólogo, com sexólogo Sim. e com a fisioterapeuta também, Do porque assoalho aí pélvico. o resultado é rápido.
Perfeito. né? Fisioterapia Muito do assoalho rápido. pélvico é incrível, eu tenho ótimas respostas em relação a isso. Eu associo muito fisioterapia do assoalho pélvico com pompoarismo. Eu sempre acho que é uma combinação maravilhosa, porque o pompoarismo não deixa de ser uma É. fisioterapia do assoalho pélvico, né? Uhum, uhum. A outra doença, que aproveitando aqui, vale muito a pena, tanto pela frequência, que a gente também vai falar sobre ela amanhã, viu, Kátia, em mais detalhes, a endometriose. Né? A gente sabe que a endometriose, e aí é minha paixão, porque eu sou especialista em endometriose, meu mestrado é endometriose e minha tese de doutorado eu estou desenvolvendo um teste para endometriose também. Então, as mulheres com endometriose é meu dia a dia. As mulheres com endometriose, pela presença daquelas células anormais, elas têm uma inflamação na pelve, geralmente nódulos na região posterior da vagina, que geram dor excruciante para essas pacientes durante a prática sexual. Na penetração, essas pacientes morrem de dor. E aí elas entram mais uma vez no ciclo vicioso de sentir dor e ter medo de ter relação e sentir dor, e isso é uma coisa que impacta muito negativamente na libido dessas mulheres. E vale a pena, porque a mulher está tão acostumada as pessoas dizerem que é normal sentir dor, sentir desconforto. Hoje eu atendi uma outra paciente e ela disse assim, doutor, mas eu sempre achei que era normal sentir dor na relação sexual. Sempre me disseram que é normal. Claro que tem algumas posições que para todo mundo é um pouco mais desconfortável mesmo, de quatro apoios, que a penetração é maior, isso é ruim para a maioria das mulheres, mas para a endometriose é importante, se vocês estão sentindo dor na relação sexual, procurem um profissional de saúde para Uhum. investigar. Pode ser que você não tenha, se Deus quiser, não vai ser isso, mas se for, você precisa começar a tratar. Porque muitas mulheres deixam para tratar quando já estão em complicações e que essa mulher já comprometeu sua vida sexual, a paciente já tem medo de relação sexual. Eu pego muitas pacientes que dizem, olha, eu tive que acabar meu casamento porque meu parceiro não conseguia entender que ter relação sexual para mim era como se alguém estivesse colocando uma faca e me cortando no meio pela vagina. Então, assim, você escuta cada coisa absurda em relação a isso. Como é que uma mulher que está sentindo uma dor absurda como essa, dela comparar como se alguém estivesse rasgando ela no meio, vai sentir prazer para ter relação sexual? Uhum. Então, é Uhum. uma doença que uma em cada 10 mulheres apresenta endometriose, mais de 180 milhões de mulheres no mundo têm essa doença. No Brasil, mais de 18 milhões de mulheres. E a gente precisa estar muito atento em relação a isso, porque é uma causa muito grande. É muito difícil achar uma paciente com endometriose que tenha libido normal. É impressionante, porque tem esse ciclo vicioso de sentir medo com a relação sexual. Pois é, você vê quantas coisas estão envolvidas É o aí. mundo, né? É o mundo. Você falando em estatística, depois dos 45 anos, 25% das mulheres não conseguem ter orgasmo. É Exato. alto também, Demais, né? demais. E é Fora uma fase adolescentes que nunca assim, tiveram, né? e é uma fase assim da mulher, eu acho que 45 anos já tem uma. É para ter, né? Já passou Uhum, pela fase de insegurança da adolescência, dos exato, 20 e poucos anos, então. Aí, nesse caso, tem que ver muito a parte hormonal mesmo, o que é que está exato. impedindo essa mulher de ter o prazer dela. Com certeza. Deixa eu deixar aqui aberto. A gente tem aqui mais. Na verdade, assim, essas lives, eu não sei o que está acontecendo, mas o meu Instagram ele não cai as lives depois de uma hora. Ele vai indo aí. Jura? Eu não Nossa, sei como você por é quê. privilegiado! Eles me Meu escolheram aqui, Deus! eles esqueceram. Acaba! Nada, eles esqueceram de mim. Acaba! Vai curtindo aí, mas eu nunca É, sei, porque é. Você algumas vezes estava caiu, outras não. Você estava falando do conhecimento, né? E como é importante o conhecimento. Por isso que, assim, a gente faz as lives assim com tanta alegria, né, É, André? Porque eu digo assim, você tem o conhecimento, você tem a ação, pronto, e você tem alguém para poder guiar você, lhe exato. orientar, você vai longe. Você vai Isso é bem longe. importante. E É. isso para todas as doenças, né, Sônia? A gente precisa sempre. Eu acho que o que acontece é que essa estrutura de médico-paciente não existe mais. Nós hoje Não. estamos exatamente no mesmo patamar. E eu amo quando minha paciente chega e vai me questionando: doutor, eu já li sobre isso, porque ela me instiga a estudar mais. Eu já li sobre isso, eu acho que pode ser assim. Eu já tentei, se não deu certo. Será que é aquilo? Eu acho E maravilhoso, sabe porque o que é, a André? gente tem esse Ela contexto, toma né? responsabilidade Isso. O também no protagonismo. tratamento dela. Protagonismo. Entendeu? Exato. Eu amo também, porque aí foi funcionar. Você vai Exatamente. mostrar as informações corretas e ela vai escolher junto com você.
Isso é Perfeito. incrível. Eu Isso é sempre digo, incrível. essa história, as mulheres precisam ser protagonistas das suas próprias vidas. Na verdade, qualquer paciente precisa ser protagonista da sua história, né? Então, não tem como a gente ficar assim, a paciente chegar e dizer assim, me trate. Não, vamos lhe tratar, vamos É. juntos lhe tratar. Eu vou te dar as ferramentas para você se tratar e aí, em conjunto, a gente vai conseguir interagir nesse sentido, né? E Isso é muito interessante. muitas vezes elas chegam com os exames, aí mostra assim, aí eu faço assim, não, vamos, eu vejo já, mas deixa eu Aham, eu conversar com também. você, Eu afasto, deixa deixa eu no final, a escutar. gente olha. Daqui a pouco a gente olha. É Porque verdade. acho que isso é uma mudança que está tendo da própria Exato. medicina, né? Porque a gente foi treinado muito mesmo a ver exames, acreditar 100% nos É, exames. E é quando a gente verdade. começa a estudar clínica, estudar hormônio, a gente sabe que isso aqui tem um peso relativo. Com E o certeza. peso absoluto que está, aquela pessoinha que está ali na sua frente, que Claro. está com aquelas queixas que você está vendo como sua experiência como médico, os sinais, os sintomas, você está palpando o abdômen, você está examinando. Tem coisa Exato. que você sabe que no nosso exame não tem nenhum exame de imagem que vai mostrar. Com Vai mostrar um certeza. abdômen com gases, às vezes não vai mostrar um abdômen dolorido de inflamação de glúten, só vai mostrar ali você com o dedinho ali palpando. É Não é? verdade. Então, E isso é uma coisa bacana, viu, Sônia? Porque eu sempre fico nessa mesmo, porque nós não somos médicos de celulose. Porque senão eu deixava você mandava seu papelzinho e eu ia dizer assim, vou tratar este papel. isso. E Acabou. muitas vezes a gente tem uma dissociação entre níveis hormonais e clínica da paciente. A gente Uhum. vê isso muito. E assim, eu não vou tratar os Exato. exames, eu vou tratar quem está por trás do exame. Porque não adianta você me dizer assim, eu pego o paciente com SOP, doutor, minha testosterona está em 200, mas minha libido está péssima. Aí você vai, olha o número, você está com a testosterona melhor do que a minha, você está maravilhosa. Aí ela diz, eu estou péssima, aí você, mas está maravilhosa. Vai Então, para assim, psicóloga. vai para psicólogo, isso é coisa da sua cabeça, seus hormônios estão incríveis. E não é só isso, né? A gente tem que estar muito atento, porque não é este número mágico, cabalístico, que vai dizer. Até porque, falando em hormônio, eu sempre bato na tecla, pelo amor de Deus, o hormônio, ele precisa do carrinho que transporta ele, precisa do receptor e precisa de Isso. todos os outros hormônios em conjunto, porque não existe como você olhar um hormônio isoladamente, porque é um eixo hormonal e é uma cascata onde tireoide mexe no ovário, ovário mexe no cortisol, cortisol mexe no sono mexe, e aí segue, né? Você fica um ciclo que não tem fim. Isso É, mesmo. É isso porque é a gente é muito, maravilhoso. a natureza é muito complexa, é muito linda. E agora ainda com a epigenética, você saber que o seu estilo de vida, suas emoções, seus pensamentos, tudo vai influenciar ali no silenciamento de um gene, na Exato. expressão. Isso é tão assim. Não sei como a gente faz chegar isso fácil no leigo, É, né? Eu abordo isso um pouco no curso. Porque é uma maravilha. É tipo assim, o homem, na sua arrogância, descobriu o código genético, achava que ia descobrir todas as doenças, que estava tudo certo. Aí exato. vem outros conhecimentos ali de manejo, de silêncio. Cadê, meu filho? Você não sabe de nada. Você ainda tem que Verdade. ralar muito para ver o código da vida. Com certeza, esse código da vida ninguém consegue. Ninguém vai Não, decifrar nunca, porque isso não é ninguém vai nosso. decifrar. Só Isso não é aquele lá de nosso. cima. Perfeito. Sônia, eu tá até faltando aqui um minuto. Eu vou assim fazer uma despedida, porque vai que cai, né? Ninguém Vai que sabe se cai. cai. Eu quero lhe agradecer imensamente pela sua disponibilidade de estar aqui comigo, por compartilhar tanta coisa boa, né? Fico muito feliz de ter uma pessoa com o seu know-how aqui contribuindo com as minhas ginemusas. Então, as minhas pacientes que ainda não seguem, tá lá no meu post de hoje o link da doutora Sônia Umbelino. Os pacientes de Sônia que estão aí, que também gostaram dessa conversa, vem, segue aqui, porque isso é uma troca de informação. A gente precisa que mais e mais pessoas sejam beneficiadas com esse conteúdo. O Exato. grande objetivo, a Sônia também tem essa mesma filosofia que eu, o grande objetivo dessa live não é que vocês corram e vão agora, vamos marcar uma consulta com o doutor André e a doutora Isso. Sônia.
Não, porque às vezes vocês têm já a pessoa que acompanha vocês há Mas muito que são tempo e é fortes. maravilhoso, mas que vocês tenham o poder do conhecimento. E o conhecimento, ele é leve. Você carrega para todo canto e está com você aí à sua Me disposição. liberta. André, muito obrigado por receber aqui na sua casa, com suas seguidoras, seus Imagina. seguidores. Um grande beijo para todo mundo. André, todo mundo já sabe que você tem seu canal no YouTube, né? Ah, Nós esqueci de dizer, canal temos. Dr. André Vinícius, verdade, eu reativei faz pouquíssimo tempo. E fale seu Pois canal. é. Eu também tenho meu canal, então quem quiser aí saber, porque o Instagram é muito rápido, né? Então, É quem quer um verdade. conteúdo um pouquinho maior, de vídeos um pouquinho mais explicativos, vai lá no canal do YouTube, Como é o nome do seu tá? canal, Sônia? O meu é doutora Sônia Umbelino. Perfeito. E o meu doutor André Vinícius. Está lá também, Tá difícil reativei de faz. achar, né? Tá difícil de achar gente. Ei, deixa eu fazer um print aqui nosso bonitinho. Vamos sorrir, que são os Vamos. comentários. Quem quiser ter um print nos marque, diga que gostou da live, mande para as amigas, eu vou deixar salvo aqui. Ó, você viu, não caiu, né? Já Não passamos de uma caiu. hora, realmente não está André, caindo. agora Eu eu vou vou liberar aqui. desafiar você, não é nenhum convite, é um Diga. desafio para você ir me visitar no meu Instagram. Próxima quinta, nós vamos conversar sobre o quê? Escolha, estou à sua disposição. Endometriose. Ah, perfeito. Aí você chegou na minha Endometriose praia. ou síndrome dos ovários policísticos. Eu vou Então, fazer uma enquete. faço enquete. E aí, aproveitar ao pessoal que está aqui nos acompanhando e já divulgar a minha live com Kátia Damasceno amanhã. Amanhã eu vou estar lá no perfil da Kátia Damasceno, @Kátia Damasceno. A gente vai estar conversando exatamente sobre SOP, endometriose e essas outras afecções que acometem a vida da mulher. E semana que vem, na quinta-feira, depois você me manda uma foto bem tchan, para a gente fazer nossa divulgação. Vamos estar juntos lá na doutora Sônia Belino. Então, quem era minha seguidora, que ainda não seguia Sônia, corre lá no Instagram, já segue ela, que ela tem muito conteúdo interessantíssimo. Sônia além de ser esse ser humano incrível, ela tem uma didática maravilhosa, ela é uma grande professora. É muito engraçado porque eu e Sônia nos conhecemos num curso em São Paulo de exatamente terapia de reposição hormonal com implantes, que eu sou professor da Sotopele. Sendo que não existe essa coisa de professor, a gente está ali só, é um expositor. Estou ali trocando informações, porque Sônia, ela contribuiu tanto durante esse próprio momento que ela estava de aluna, que essa troca, essa interação é fantástica, é um privilégio poder ter profissionais do seu gabarito podendo contribuir com a saúde das nossas queridas ginemusas. André, é muito bom. Nós temos profissões de servidor. Eu amo servir, porque médico é servidor e professor é mais ainda. E nós somos os dois, né, Sônia? Fica muito feliz quando o aluno, né, a gente fica todo orgulhoso, né? É verdade. Então, aí eu também sou professora e eu amo demais. Eu acho que a gente aprende muito mais ensinando, viu? Parece que o universo devolve assim pra gente em muita abundância. Tenho plena convicção. E a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas assim. Né? É muito gostoso, é muito enriquecedor. Muito, muito, muito. Estou muito feliz, obrigada. Eu que te agradeço demais. Até beijão, boa noite. Até semana que vem. Lhe aguardo lá no seu perfil, semana que vem, na quinta-feira. Combinado. Beijo, minha querida. Boa noite. Pessoal, muitíssimo boa noite para todos vocês. Muitíssimo obrigado.